Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Minha paixão na vida são trens. Não sei porquê, mas eu os amo. Mas meu amor por trens foi eclipsado por uma mulher que mais tarde se tornou minha esposa. Minha vida seguiu calma, uma esposa linda e muito inteligente, meu trabalho favorito. Tudo estava bem até eu descobrir que minha esposa estava me traindo. Eu tive minha vingança. Conheci minha esposa em circunstâncias um tanto quanto não convencionais, comparadas à maioria dos casais que você pode ouvir falar aqui. Nós nos conhecemos inicialmente em nosso local de trabalho. Isso não parece muito diferente, você pode dizer, mas deixe-me explicar. Nós dois trabalhamos no serviço de trem na ferrovia, o que torna nosso encontro um pouco fora do comum. Ela serviu como condutora enquanto eu operei como engenheiro em um terminal no Centro-Oeste. A ferrovia em que éramos empregados focava principalmente no transporte de vários produtos em rotas de longa distância ou no manuseio de entregas locais para indústrias em nossa região. Para fornecer uma breve visão geral rudimentar de nossos papéis neste aspecto das ferrovias, minha esposa e eu fazíamos parte do serviço ferroviário, um termo que abrange o pessoal responsável por mover trens de um ponto a outro e fornecer ou remover vagões para indústrias. Normalmente, uma equipe de trem é composta por um condutor e um engenheiro. Embora haja vários outros indivíduos envolvidos neste processo, manterei esta explicação concisa. As empresas ferroviárias normalmente contratam indivíduos que passaram por escrutínio de pessoal experiente para eliminar aqueles que são incapazes de lidar com as demandas físicas e mentais moderadamente desafiadoras do trabalho. No entanto, o objetivo principal da triagem pré-emprego é eliminar usuários de drogas, indivíduos letárgicos ou aqueles que não querem trabalhar nos fins de semana, que geralmente são quando novas contratações são necessárias. O trabalho não se limita a um horário das 9 às 5, de segunda a sexta. Ser convocado para trabalhar tarde da noite ou nos fins de semana com pouco aviso é comum na vida de um trabalhador ferroviário. Além disso, é altamente provável que o retorno para casa seja incerto. Então, quando alguém importante lhe pergunta, quando você estará em casa? A resposta mais precisa geralmente é um mero palpite. Agora, por que alguém escolheria tal estilo de vida? Essa é uma pergunta válida. Bem, a compensação, os benefícios e o pacote de aposentadoria são bem atraentes. Além disso, alguns de nós somos simplesmente entusiastas apaixonados que não conseguem se ajustar a um trabalho normal. No caso de ferrovias maiores, as equipes consistem em funcionários sindicalizados. Ao contrário de muitas outras indústrias onde um único sindicato representa todos os trabalhadores, as ferrovias têm vários ofícios, cada um representado por seu próprio sindicato específico. Essa dinâmica é intrincada e, embora justifique uma discussão aprofundada, vou me abster de me aprofundar mais aqui. Vários anos depois de eu começar a trabalhar nessa ferrovia em particular, minha esposa também foi contratada, mas em um terminal diferente. Não nos cruzamos até 5 anos atrás, quando ela foi transferida para o meu terminal. Aos 27 anos, ela era uma divorciada impressionante chamada Dinah, chamando a atenção de todos os ferroviários ao redor, desde as equipes de trem até a equipe de escritório e até mesmo os chefes. Seu encanto era evidente para todos, incluindo as outras mulheres. Embora nem todas necessariamente procurassem namorá-la, era difícil não notar, inclusive eu. Com alguma persuasão de um supervisor que me devia um favor, ela foi designada para minha equipe para se familiarizar com o nosso território. Depois de passar um tempo não remunerado aprendendo com o meu condutor regular, ela passaria por testes com o mestre do trem para provar sua competência e se qualificar para trabalhar de forma independente como condutora naquele segmento da ferrovia. Motivada pela necessidade de se sustentar como uma pessoa divorciada sem apoio dos pais, ela estava ansiosa para superar esse obstáculo rapidamente. Vale a pena mencionar sua inteligência e capacidade de absorver as informações necessárias de mim e de Andy Taylor, meu condutor regular, para operar com eficiência e segurança.
Embora o tópico de qualificação pudesse se aprofundar em detalhes, isso fornece o contexto essencial para minha história. Durante o exame de qualificação de Dinah, outro evento importante aconteceu. Parecia que tínhamos estabelecido um forte vínculo com ela. Para a alegria de Andy, ele percebeu isso antes de mim e me provocou implacavelmente, alegando que até o fim do ano ela me teria na palma da mão e que seu charme extraordinário se transformaria em minha ruína. Dava a ele grande prazer admirar sua figura. Não importa se ela estava subindo em vagões de trem ou em uma locomotiva a vapor, Andy sempre insistia que ela fosse primeiro, dando a ele uma oportunidade completa de apreciar a vista. Eu estava ciente de que minha atenção para Dinah era limitada, pois ela logo se qualificaria e trabalharia independentemente com outros engenheiros. Felizmente, eu não via Andy como um concorrente. Apesar de ser mais jovem, lindamente construído e incrivelmente bonito, ele era devotado ao seu casamento com Heather, uma mulher maravilhosa que impunha respeito. Sabendo disso, percebi que precisava agir. Ao embarcar em viagens longas, é costume que a tripulação se reúna para uma refeição e, dependendo do horário, uma ou duas bebidas no final da jornada. Andy e eu geralmente aderimos a essa rotina ao chegar a um destino longe de casa. Isso envolvia fazer check-in no hotel, refrescar-se, comer alguma coisa, talvez assistir um pouco de TV, fazer uma ligação para casa para Andy ir para a cama para garantir que estávamos bem descansados para a viagem de volta ao nosso terminal doméstico. A chamada para operar um trem de volta poderia chegar 8 horas depois, e para nós, quanto mais cedo chegasse, melhor. Ao retornar ao nosso terminal doméstico, muitos de nós esperávamos por algum tempo de inatividade para passar com a família ou amigos. Andy amava sua família, e sua antiguidade lhe permitiu escolher empregos que não o afastassem tanto deles, embora precisassem de uma renda extra para se mudar para uma casa melhor. Nós ganhávamos um bom dinheiro, muito dinheiro. Desde que se juntou à nossa equipe, Dinah foi prontamente convidada para se juntar a nós em nossas atividades pós-viagem, com o que ela prontamente concordou e pareceu apreciar o gesto de inclusão de nossa parte. Após várias viagens a um terminal distante com Dinah se juntando a nós para o jantar, Andy sentiu minha paixão e começou a se desculpar de nossas refeições, deixando Dinah e eu sozinhos. Estava claro para todos, incluindo Andy, que eu estava apaixonado por ela. Apesar de sua provocação, eu estava ansioso para explorar a possibilidade de um futuro com ela. Para minha surpresa, Dinah não se importou com nossas refeições sozinhas juntas. Ela até brincou que Andy poderia estar tentando bancar o cupido. Olhando para trás, percebi que isso provavelmente era um teste da minha reação. Logo, nossos jantares de fim de viagem pareciam menos com encontros casuais de colegas de trabalho e mais com encontros românticos. Nosso relacionamento estava progredindo firmemente, mas eu me preocupava que não estivesse indo rápido o suficiente. Eu ansiava por minha chance com ela, mas temia que ela logo passasse no teste de qualificação, provavelmente sem falhar. Isso a levaria a ser designada para um trabalho com base na antiguidade, provavelmente trabalhando ao lado de outro homem. O pensamento dele apreciando sua presença, seu cheiro, seu encanto, era agonizante. Claro, havia engenheiras com quem ela poderia trabalhar, mas as chances favoreciam um colega homem. Droga! Para minha surpresa, na semana seguinte, ela apareceu para o serviço com Andy e eu. Eu tinha certeza de que ela já tinha se qualificado, tendo sido chamada ao escritório do chefe do trem depois da nossa última viagem. Ela explicou que não se sentia completamente pronta e solicitou mais uma semana para viagens de qualificação, citando especificamente a necessidade de mais experiência com trens transportando materiais perigosos. Dado que todo o pessoal de serviço ferroviário recebe treinamento em materiais perigosos, seu pedido não era totalmente implausível. Eu esperava mais desses trens na semana que vem. Bem, isso funcionou bem para mim. Durante nossa próxima viagem, fomos designados para um trem com 106 vagões, incluindo 25 transportando ácido nítrico para ser entregue em uma fábrica a cerca de 56 milhas de distância. Isso daria a ela alguma experiência genuína com materiais perigosos. Durante o jantar, um amigo deu a entender que não teríamos muito tempo para descansar. Apesar do curto intervalo que se aproximava, perguntei a Dinah se ela gostaria de uma bebida antes de encerrar a noite, ao que ela concordou ansiosamente. Reunindo coragem depois de um Jack Hancock na metade de outro,
confessei que desejava mais do que um conhecimento casual com ela. Movimento suave, certo? Eu temi ter estragado tudo até que ela agarrou meu braço e me puxou para um beijo intenso. Droga, eu esperava que você sentisse o mesmo, ela sussurrou suavemente. Pelo resto da breve noite, nós nos conhecemos em um nível mais pessoal, não como colegas, mas como indivíduos, testando as águas para ver se havia potencial para mais. Cedo na manhã seguinte, substituímos outra equipe e entregamos um trem de alta prioridade para nosso terminal doméstico. Esses trens quentes receberam prioridade por vários motivos. Depois de sair do serviço no computador em nosso terminal doméstico, Dinah me convidou para jantar em sua casa. Nem preciso dizer que aceitei ansiosamente. Era exatamente o que eu esperava, um sinal de que ela estava interessada em mim. A noite progrediu suavemente com alguns abraços nostálgicos em seu sofá. As coisas ficaram tão quentes que as janelas embaçaram, levando-a a questionar a direção de nossas ações. Para dissipar qualquer incerteza, decidi que era hora de ir embora, tornando sua decisão sobre ficar íntimo irrelevante. Sua reação à minha partida repentina foi ambígua, talvez de alívio, mas também uma pitada de decepção. Não consegui interpretar bem, mas me senti seguro de que minhas ações não causaram nenhum dano à nossa conexão. Eu esperava que ela apreciasse meu respeito por seus limites em vez de se sentir rejeitada, e como evidência dessa esperança, seu beijo de boa noite na porta me deixou animado. Naquela noite, descobri que ela havia sido casada anteriormente com um cônjuge que a traiu, resultando em divórcio. Essa revelação me agradou muito, pois eu tinha fortes convicções contra a infidelidade e aqueles que se envolvem nela. Foi reconfortante ouvi-la compartilhar meus sentimentos sobre o assunto. Nosso passeio subsequente foi desafiador, principalmente à noite. A chuva forte limitou severamente a visibilidade, e todos nós forçamos os olhos para observar quaisquer sinais ou obstáculos perto dos trilhos. Ao chegar, nós, incluindo Andy, pegamos o café da manhã e fizemos o check-in no hotel. Garanti a Dinah que conversaríamos mais tarde, mas primeiro eu precisava de um banho e descansar um pouco. Nós três tínhamos quartos no mesmo andar, e quando chegamos à porta dela, Andy e eu lhe demos boa noite. Ela, estando bem cansada, apenas assentiu, mas me surpreendeu com um beijo na bochecha. Depois que ela fechou a porta, Andy riu o caminho todo até seu quarto, provocando, boa noite, querida, enquanto eu entrava no meu. 4 horas depois, alguém bateu na minha porta. Era Dinah. Não consigo dormir. Há algo que preciso lhe contar, ela sussurrou, seu olhar fixo no chão. Eu abri a porta e gesticulei para ela entrar. Com mobília mínima e quartos de hotel, ela pegou a única cadeira enquanto eu me acomodei na cama. Tenho refletido sobre nosso último encontro, ela começou cautelosamente, insinuando o fim abrupto de nossa intimidade. Não sou fácil. Quer dizer, não sou alguém que pula na cama casualmente. Eu reservo isso para minha pessoa especial e espero mesmo em troca. Isso é um problema para você, para nós? Ela perguntou. De jeito nenhum, eu lhe assegurei. Tem certeza? Você parecia inseguro sobre se envolver comigo, ela pressionou. Minha única preocupação era que você não tivesse certeza sobre mim. Eu não queria pressioná-lo a fazer algo para o qual você não estava pronto. Eu estava disposta a esperar até saber que você queria mais, expliquei. Sei que podemos ter que trabalhar em breve, mas você se importaria se eu passasse o tempo até lá com você, na sua cama? Ela perguntou. Esse é exatamente o tipo de sinal que eu estava esperando. Vá pegar suas coisas, respondi ansiosamente, tentando conter minha excitação. Ela já devia ter feito as malas porque voltou com sua bagagem e um sorriso caloroso, em pouco tempo. Cada um de nós foi ao banheiro e quando ela saiu com apenas uma toalha enrolada em volta dela, eu já estava sob o lençol de cueca. Antes de prosseguirmos, vamos esclarecer algumas coisas. Agora somos um casal? Somos exclusivos? Eu perguntei. Em resposta, ela deixou a toalha cair, subiu nua na minha cama e declarou, você é meu cara até que diga o contrário. Felizmente, o clima inclemente não só tornou nossa jornada desafiadora, mas também atrapalhou as operações ferroviárias. Problemas com o transporte da tripulação levaram a vários atrasos.
Ao contrário das expectativas, não fomos imediatamente chamados para o serviço quando nosso período de descanso legalmente obrigatório terminou. Em vez disso, aproveitamos 6 horas adicionais bem-vindas antes de termos que nos apresentar para o serviço. Após uma breve troca de mensagens com Andy sobre comer alguma coisa, comecei a elaborar um plano para inventar uma história de capa para Dinah. Eu queria protegê-la de qualquer constrangimento potencial se Andy descobrisse onde ela tinha passado a noite. Para minha surpresa, Dinah voltou com uma proposta diferente. A menos que eu esteja enganado, decidimos ser um casal ontem à noite, não tenho vergonha. E você? Quero gritar isso aos 4 ventos. Andy deve ser o primeiro a saber. Vamos convidá-lo e comermos juntos. Não tenho vergonha nenhuma. Francamente, não acredito na sorte que tenho de ter você como minha namorada. Vou mandar uma mensagem para ele agora. Ele provavelmente não ficará tão surpreso assim. Você percebe isso, certo? E de fato ele não ficou. Poucos momentos depois, houve uma batida na minha porta e uma voz no corredor dizendo: "Ei, vocês dois, vistam-se e saiam daí. Estou morrendo de fome." Daquele dia em diante, todo mundo sabia. Recebemos muitos parabéns, e em particular alguns dos caras me diziam, "Seu idiota sortudo", ou alguma variação disso. Um problema previsto surgiu, destruindo nossa recém-descoberta felicidade. Na semana seguinte à nossa viagem em outro trem de materiais perigosos para o leste e de volta, Dinah se qualificou e agora podia se candidatar a um emprego. Havia várias posições disponíveis. Em algumas, o maestro era pareado com um engenheiro, como foi o caso de Andy e eu. Alternativamente, o maestro poderia optar por se juntar ao conselho extra e assumir qualquer trabalho que estivesse disponível. O número de senioridade de uma pessoa determinava os empregos que ela poderia garantir. Felizmente, o número de Dinah não era muito baixo, o que lhe dava algumas opções. Havia inúmeras posições de maestro sem engenheiro, a maioria das quais era gerenciada pelo conselho extra. Dependendo de vários fatores, a vida na prancha extra poderia ser caótica, mas potencialmente lucrativa. Eu estava trabalhando em trens de carga de alta velocidade e longa distância, que geralmente são os mais lucrativos e, portanto, muito procurados. Dinah não tinha antiguidade suficiente para ocupar uma dessas posições, então concordamos que ela aceitaria qualquer trabalho que pudesse administrar com segurança, enquanto eu colocaria outra pessoa com menor antiguidade para assumir essa posição, permitindo que passássemos o máximo de tempo juntos possível. Ocasionalmente, a situação mudava devido a pessoas trocando de emprego, e Dinah era expulsa de sua posição, levando a uma separação temporária até que pudéssemos nos unir novamente. Apesar dos desafios, fizemos o melhor que podíamos, e depois de 1 ano, decidimos solidificar nosso relacionamento nos casando. 3 anos depois, comecei a sugerir expandir nossa família, mas a reação de Dinah foi inesperadamente pensativa. Embora ela não se opusesse diretamente à ideia, havia uma notável falta de entusiasmo e apoio. Além da resposta morna a ter filhos, havia outra perturbação em nosso relacionamento. Manter a mesma agenda de trabalho sempre foi desafiador para nós, mas recentemente ela aceitou uma posição temporária em um projeto rodoviário, alegando que era para ganhar algum dinheiro extra. Depois disso, ela tomou várias decisões que pareciam indicar um desejo de trabalhar separadamente. O ponto de virada veio quando finalmente conseguimos sincronizar nossos turnos novamente, apenas para eu ser dispensado por um engenheiro que normalmente ficava com tarefas de maior remuneração. Eu estava pensando sobre os motivos de Jim Bedlam quando Andy me mandou uma mensagem, pedindo para tomar uma cerveja. Logo, nós nos acomodamos no Del Drop-In, e quando entrei, vi Andy em uma mesa, bebendo com uma urgência incomum. Eu sabia que isso não seria fácil. Ele nunca bebia rápido ou excessivamente, mas já havia 3 copos vazios em sua mesa. Quando me sentei e sinalizei para a garçonete trazer mais bebidas, não pude deixar de expressar minha curiosidade sobre as notícias iminentes. Então, um de nós tem um problema. Eu ou você? Sinto muito, Bill, eu realmente odeio ser o portador de mais notícias, mais droga, Bill. Vamos, Andy, somos amigos há muito tempo. Seja o que for, não vou guardar rancor de você. Fala logo. Bem,
eu estava viajando para o leste e esbarrei com Sly Jenner no hotel. Ele mencionou ter encontrado alguém indo para o oeste e o nome de Dinah surgiu na conversa. Merda. Andy continuou me informando que, de acordo com o relato da velha Sly, seu casamento não se dissolveu porque seu ex-parceiro foi infiel, mas porque ela era. De acordo com nosso conhecido mútuo, seu ex-cônjuge era altamente considerado, servindo como consultor financeiro de Sly ou algo parecido, e ficou profundamente magoado ao descobrir sua infidelidade com outro homem. Segundo boatos, esse era o padrão dela, alguns anos com um homem, então um desejo repentino por alguém novo. Amigo, eu preferiria não ouvir sobre isso, mas não sou de papo furado, respondi, fingindo mais confiança do que realmente possuía. É, o mesmo aqui, você sabe disso. Mas eu tenho observado. O que há com o jeito que ela tem se comportado ultimamente? Parece que ela não quer trabalhar ao seu lado. Você cometeu um erro e agora está enfrentando as consequências? Andy perguntou. Não estou ciente de nenhum passo em falso da minha parte, a menos que seja minha menção de querer ter um filho. Há mais fofocas. Há rumores de que ela supostamente pediu a Jim Bedlam para substituí-lo. Nenhuma evidência, mas está circulando pelo terminal. Também há rumores de que desde que ela substituiu o condutor de Bedlam enquanto ele estava de férias, os dois têm sido excepcionalmente próximos. Achei que você deveria estar ciente. Ah, e qual é o próximo emprego que você está de olho? Estou pensando em assumir o antigo cargo de Bedlam, bom tempo de inatividade e lucrativo, respondi. Parece lógico. Posso me juntar a você lá em breve com minha opção de mudança de 30 dias, como nos velhos tempos. Mas a prioridade agora é confirmar se há alguma verdade nos rumores. Ele tinha razão. Eu precisava descobrir a verdade. Mas eu também tive que lembrar que não havia evidências e confrontá-la com base em boatos não era sensato. Como o sargento Joe Friday disse, seu trabalho, descubra. Sua decisão deliberada de sincronizar nossas agendas frequentemente me deixava de folga enquanto ela e Jim estavam trabalhando. O trabalho deles normalmente envolvia muita espera até que a indústria que atendiam estivesse pronta, como colocar ou puxar vagões de trem. Muitos dos desvios industriais tinham pontos isolados onde um membro da equipe, homem e mulher, podiam se entreter enquanto ganhavam uma renda decente. Não seria difícil para mim observar com binóculos, pelo menos até o anoitecer, quando eu poderia precisar ser mais criativo. Eu também tinha acesso a um rádio portátil fornecido pela empresa, permitindo-me ouvir cada ordem de despacho dada a eles, sua localização e duração estimada. A ideia de ela possivelmente entreter Jim em nossa casa enquanto eu estava fora me fez sentir mal do estômago. Então, decidi cobrir discretamente nossa casa com novas câmeras de vigilância e colocar um gravador ativado por voz, habilmente disfarçado de caneta, em sua bolsa para, esperançosamente, descobrir algumas respostas. Então embarquei na tarefa inquietante de espionar minha esposa, apesar de me sentir péssimo com isso e da possibilidade de que ela pudesse ser inocente. Quando cheguei em casa por volta das 5 daquele dia, Dinah estava lá em cima se preparando para ir trabalhar. Peguei a caneta de gravação, abri o aplicativo correspondente no meu telefone e assegurei que ela estava conectada ao nosso Wi-Fi. A bolsa dela estava perto da porta, pronta para ser levada para o trabalho, então eu discretamente coloquei o pequeno dispositivo de vigilância em uma bolsa lateral na bolsa dela. Ele estava programado para sincronizar com meu computador sempre que chegasse ao alcance da nossa rede Wi-Fi. O primeiro passo foi cumprido. Então meus nervos me levaram a um deslize. Enquanto ela descia as escadas com apenas alguns minutos de sobra antes de sair, quase revelei minhas intenções. Como vão as coisas com Bedlam? Deixei escapar, antes que pudesse me conter. Eu não queria que ela se tornasse mais cautelosa ou começasse a esconder as coisas de forma mais eficaz. Teria sido mais sensato desviar a conversa para outro lugar, talvez para qualquer outro tópico. Ela olhou para mim com uma mistura fugaz de culpa e apreensão, talvez ambos, antes de rapidamente recuperar a compostura e responder com um toque de tensão defensiva. Estamos indo bem. Por que você pergunta? Ele sempre me pareceu um idiota, especialmente com novos maestros.
Como se ele se sentisse no direito de maltratá-los, murmurei, lutando para encontrar uma resposta adequada. Ele me trata como qualquer maestro competente, ela retrucou. Ótimo, foi tudo o que consegui dizer antes de decidir ficar em silêncio. Sem um eu te amo ou um beijo, ela simplesmente disse, até mais tarde, e foi embora. O próximo passo foi instalar as novas câmeras de vigilância em vários pontos da nossa casa. Pensei nisso por um momento, meio que ri, então soltei um suspiro pesado, percebendo que talvez não fosse mais uma casa de verdade se minhas suspeitas fossem verdadeiras. Pensei que 3 câmeras seriam suficientes, mas acabei ganhando a 4ª de graça. Ela cobria o quarto principal, o quarto de hóspedes, a sala de estar e a entrada da garagem. O cara da TI demonstrou que essas câmeras de ponta tinham recursos de inteligência artificial integrados, permitindo que elas rastreassem e dessem zoom automaticamente até certo ponto. Após conduzir testes caminhando pelo campo de visão em cada local, os resultados foram satisfatórios. A filmagem foi automaticamente carregada para uma conta de nuvem privada e podia ser acessada sob demanda pelo meu computador ou telefone. Eu tinha algum tempo para vigilância, então me vesti com um traje de caça camuflado e me equipei com binóculos, meu telefone e o rádio da empresa. Como suas instruções iniciais vieram por telefone, eu não tinha ideia do paradeiro de suas locomotivas. Normalmente, eles estavam na linha Nobria 14 no pátio do terminal. Encontrar um ponto de acesso onde eu pudesse verificar se suas locomotivas estavam lá sem ser notado foi desafiador. Quando ouvi pela primeira vez que sua comunicação de rádio garantia a liberação da linha, eu estava bem longe. Quando cheguei ao destino pretendido, eles já estavam absortos no trabalho. A transição perfeita para atender outro cliente não deixou espaço para atrasos. Resumindo, fiquei sem tempo e não consegui confirmar se um caso estava realmente acontecendo. Voltando para casa, eu precisava descansar para minha próxima jornada. Eu me assegurei de que meu fracasso como espiã novata não importava. Se um caso estava em andamento ou prestes a acontecer, meu casamento estava condenado de qualquer maneira. Dinah voltou para casa nas primeiras horas, tomou banho silenciosamente e deitou na cama sem dizer uma palavra. Enquanto eu fingia dormir. Sem saber se ela estaria no clima, eu certamente não estava, e não queria levantar suspeitas ao rejeitá-la, algo que eu nunca tinha feito. Na manhã seguinte, eu estava programado para sair cedo para uma viagem ao leste. Me tirando da cidade por alguns dias, optando por estender minha ausência com alguns dias pessoais me daria uma vantagem na investigação das atividades da minha esposa. Ao solicitar folga pessoal, ela notaria que eu estaria em um terminal diferente enquanto estivesse fora. Esse pedido incomum não escaparia à sua atenção. Ela se perguntaria por que eu escolheria ficar longe de casa, provocando perguntas em sua mente. A parte intrigante era sua reação potencial. Ela me ligaria, curiosa sobre minha decisão e talvez se oferecesse para se juntar a mim durante esse tempo, ou ela veria isso como uma oportunidade afortunada de passar um tempo com um amante enquanto eu estivesse fora. De acordo com a previsão, recebi uma ligação, embarquei em um trem para o leste e fiz o check-in no hotel conforme planejado. Quando informei ao condutor que estaria fora pessoalmente e não voltaria com ele, ele ficou incrédulo. Então, procedi para alugar um carro e encontrar um novo hotel, pois a ferrovia não cobriria minhas despesas enquanto eu estivesse fora. Logo após adquirir o carro, Andy me ligou. "O que você está fazendo, Tracy?" ele perguntou, aludindo ao detetive Tracy dos quadrinhos. Sem saber o quanto eu queria revelar ao meu antigo parceiro, hesitei. "Ah, não tenho certeza, só estou checando a Dinah, e não tente me enganar", ele cortou minha desculpa esfarrapada. "Droga, Andy, algo não parece certo, e eu preciso saber o que está acontecendo. Eu estava esperando que você fizesse algo estranho. Eu estava planejando ligar de qualquer jeito. Eu também tenho investigado. Você sabe que eu sempre te apoio", ele me tranquilizou. Então, ele passou a compartilhar vários detalhes preocupantes sobre Dinah, embora não fossem evidências concretas de infidelidade, colocando-a sob uma luz suspeita. Tudo voltou para ela em Bedlam. Ele me lembrou que essa era uma evidência frágil baseada em rumores, mas por que ele deixaria um emprego lucrativo por essa? Claro, alguns moradores locais ganhavam um bom dinheiro, mas não o turno das 18 horas.
É por isso que a maioria de nós evitou. Eu só o tomei para passar mais tempo com minha esposa. Posso imaginar o que você está pensando, amigo. Só consigo pensar em uma razão, assim como você. Ele está lá pela Dinah. Andy vocalizou exatamente o que estava em minha mente. Nós dois sabemos que ele é um autoproclamado galã, Andy continuou. As chances são de que ele não fique com ela por muito tempo. Ele geralmente as abandona depois de alguns meses. Qual é a sua jogada? Quer confrontá-lo? Claro que eu queria confrontar aquele idiota se ele estivesse envolvido com minha esposa. Mas eu precisava de provas concretas. Eu poderia arriscar perder meu emprego se agisse impulsivamente. E se os rumores fossem fofocas infundadas? Além disso, embora eu não seja fraco, razoavelmente em forma e tudo, Dee Bedlam era um homem grande e poderoso que jogou como linebacker em uma faculdade da divisão segunda até que uma lesão interrompeu sua carreira. Eu definitivamente não queria começar uma briga com ele apenas para acabar derrotado e então descobrir que eu estava enganado sobre o relacionamento deles. O plano era que eu pedisse a Andy para continuar investigando enquanto eu monitorava minhas medidas de vigilância para quaisquer descobertas. Andy e eu concordamos em comparar nossas descobertas depois do jantar. Sentados sozinhos à mesa de jantar, minha refeição chegou junto com os primeiros golpes no meu casamento. Quando comecei a comer, fiz meu pedido e abri meu laptop para ver a transmissão ao vivo das câmeras que eu tinha instalado em toda a minha casa. Não foi surpresa não encontrar ninguém em casa. Minha esposa tinha acabado de começar seu turno e estaria trabalhando a essa hora. Então, verifiquei o gravador que eu tinha discretamente colocado em seus pertences, que baixava as gravações automaticamente sempre que se conectava ao meu Wi-Fi doméstico. Não encontrando nada de significativo, decidi ir ao bar para tomar uns drinks. Cerca de 2 horas depois, recebi um alerta indicando atividade na residência. Era a Dinah se movimentando e trocando de roupa lá dentro. Não havia nenhum arquivo de áudio gravado quando ela entrou na casa. Percebi que tinha esquecido uma autorização necessária para ativar o gravador. Depois de clicar na caixa necessária, o dispositivo estava pronto para funcionar. Dinah parecia estar se preparando para sair novamente, embora seu traje não sugerisse um encontro. Seu telefone tocou e ela atendeu enquanto estava muito longe do microfone da sala de estar para capturar qualquer coisa significativa. Felizmente, ela tinha levado sua bolsa com ela, colocando-a perto da porta como ela geralmente faz entre as tarefas. Decidi pedir outra bebida e esperar o gravador baixar no aplicativo, esperando ouvi-la mais tarde. Não demorou muito. Assim que ela terminou a conversa, entrou no carro e foi embora. Momentos depois, o aplicativo do meu telefone me notificou sobre um novo arquivo de áudio. Eu não estava preparado para o que ouviria naquele arquivo de áudio. Jim, ei, sou eu. Escute, eu sei que estamos nos divertindo, mas você precisa pegar leve com a ideia de se exibir para o Bill. Do outro lado da linha, as palavras de Jim não foram ouvidas. Se as mãos da minha esposa estivessem no volante em vez de na bolsa, e se o Bluetooth estivesse conectado no carro dela, eu poderia ter captado a parte dele da conversa. Fiquei cada vez mais convencido de que minha esposa estava tendo um caso com esse cara. Não farei isso. Ele é um bom homem e, para falar a verdade, eu o amo e quero que nosso relacionamento permaneça em segredo. Houve um breve silêncio, provavelmente enquanto Jim estava falando. Sim, claro, eu amo seu instrumento. Outra pausa. Olha, eu sei que Bill foi para o leste por um tempo e passou um tempo sozinho lá. Estou preocupado que ele possa ficar desconfiado. Os encontros arriscados que tivemos foram emocionantes, especialmente quando o movimento do trem aumentou a excitação. Mas a última vez que você foi persistente, quando paramos no sinal de parada, foi incrivelmente poderoso. Tivemos sorte que você estendeu a mão a tempo e acionou o freio aerodinâmico para nos parar. Outra pausa. Eu entendo. Pense nas consequências se ignorarmos o sinal de parada e nosso caso for revelado como a causa de uma colisão com outro trem. Outra pausa. Bom. Sei que concordamos que seria ótimo passar a noite juntos. Outra pausa. Certo, só dessa vez. Estou em casa agora,
mas como terminamos o trabalho mais cedo, planejo ir às compras e não voltarei tão cedo. Estacione no banco às 11 horas e eu vou te buscar. Podemos entrar na casa pela garagem sem que ninguém nos veja. A última pausa. Sim, é bom. Vejo você às 11. Eu penso comigo mesmo. Bem, aí está. Provas concretas de que meu casamento acabou e provavelmente terei uma prova em vídeo para confrontá-la amanhã. Tudo o que resta é eu descobrir como encontrar alguma satisfação. Dane-se esses dois, dane-se os dois. Mas como? Liguei para Andy e contei a ele o que eu tinha acabado de descobrir. Ele me aconselhou a não fazer nada imprudente para evitar contatá-la ou alertá-la sobre o que eu sabia. Finalmente, ele disse: venha para minha casa de manhã e nós vamos bolar um plano para acabar com os dois. À medida que a meia-noite se aproximava, eu sabia que as evidências em vídeo contra minha esposa provavelmente estavam se acumulando pedaço por pedaço, mas não consegui me obrigar a assisti-las. O sono foi difícil naquela noite, mas eventualmente a exaustão tomou conta. No café da manhã, Andy ligou para perguntar se eu estava a caminho e se alguma filmagem útil havia sido capturada. Informei a ele que estava prestes a voltar e, embora houvesse gravações no meu sistema de segurança, não consegui assistir a nenhuma delas. Andy, vou pedir um favor difícil a você. Assista a elas para mim. Só preciso saber se é tão ruim quanto temo. Então, forneci a ele as informações de login e a senha. 4 horas depois, cheguei aos arredores da cidade e liguei para Andy. Ele pegou o telefone e disse: é tão ruim quanto você temia e talvez pior. Eu te encontro no Del Drop agora mesmo. Quando entramos, Andy reservou uma mesa para nós em um canto isolado, longe dos poucos clientes que estavam aproveitando o almoço. Tenho uma ideia, mas pode ser muito extrema para você, ele disse. Duvido que haja algo que eu acharia muito ultrajante, respondi. Aqui está o plano que ficou girando no meu cérebro inteligente a manhã toda. Lembre-se do que nossa equipe imprudente discutiu, para se envolver em intimidade enquanto o trem está em movimento, mesmo quando ele está se aproximando do sinal de parada. Ontem à noite, eles admitiram novamente em vídeo. Eles claramente admitiram que gostam de correr um risco tão perigoso, Andy explicou. Como isso vai me ajudar? Perguntei sobre isso. Alavancas, meu amigo, alavancas muito efetivas. Mas vamos adiar essa discussão por enquanto. Tenho um plano para me vingar dos dois, Andy declarou e continuou. Muitos anos atrás, durante a greve, quando a gerência tentou minar o sindicato dirigindo trens por conta própria, eu inventei um dispositivo. Ele poderia ser conectado rapidamente ao sinal e ele mostrava claramente em vez do sinal de parada real droga. Andy, alguém pode se machucar por causa disso, exclamei. Não, nunca usei. Acho que estava muito preocupado com algo dar errado e não confiei em ninguém o suficiente para me ajudar a executar a interrupção sem causar danos. Agora tenho um parceiro em quem sei que posso confiar para executar isso sem causar nenhum dano ou prejuízo. Planejei isso cuidadosamente, irmão. Trabalharemos juntos, monitorando os rádios da nossa empresa e usando celulares para rastrear os movimentos dos trens. Só agiremos se tudo estiver perfeitamente configurado. Estaremos esperando a decisão do despachante de segurar o trabalho das 18 horas no CP35, o que geralmente acontece enquanto um trem em direção ao oeste libera o desvio do Sandy River. Como você sabe, isso geralmente significa esperar pelo menos 1 hora no CP35. Se essas condições se alinharem, teremos tempo de sobra para subir no mastro de sinalização, instalar meu dispositivo e substituir o sinal de parada vermelho por uma indicação verde clara e falsa. Assim que nosso infeliz trem de eventos contornar esse sinal enganoso, o caos se instalará, mas dentro de 10 minutos após passar por ele, mesmo antes de pararem, o dispositivo pode ser removido e nossa dupla terá muito o que explicar. Nenhum dano a nenhum equipamento ou pessoal. Impecável. A mais, mas vou deixar você processar o que eu disse até agora, Andy comentou. Você realmente acha que isso pode ser feito? Eu perguntei. Pode contar com isso, Andy afirmou confiantemente. Droga, conte comigo, respondi, talvez permitindo que a emoção da traição da minha esposa anulasse o bom senso. Tínhamos uma estratégia em andamento,
Então tudo o que precisávamos fazer era ficar em casa com Dinah, pedir para Andy alocar um condutor para a posição anterior de Bedroom, agora minha, e dado que nosso horário de trabalho seria essencialmente o oposto do de Dinah e Jim, esperar pelo alinhamento perfeito das circunstâncias. Uma breve explicação. Nos trilhos ferroviários, luzes coloridas servem para regular o movimento ou a parada do trem. Os trilhos em si formam um circuito elétrico aberto chamado bloco. Quando a roda de um trem faz contato com os trilhos, ela fecha um circuito elétrico de um trilho através da roda de aço para outro trilho, semelhante a acionar um interruptor de luz. Isso sinaliza ao sistema que um trem está ocupando aquele bloco. Os trilhos e os sinais são conectados de forma que, se uma seção estiver ocupada, os sinais à frente e atrás do trem fiquem vermelhos. O da frente fica amarelo para avisar os trens que se aproximam do sinal vermelho. Esteja preparado para parar. Entre os pontos de verificação, esses sinais podem ser enviados automaticamente quando o despachante não os estiver monitorando ativamente. Os pontos de controle, CPS, são ferramentas para despachantes gerenciarem o fluxo de trens conforme necessário, permitindo ou bloqueando o movimento em direções específicas, aprofundando-se nos detalhes técnicos das ferrovias sinalizadas ou porque o serviço de despacho pode querer atrasar um trem em um ponto de verificação tão complexo, mas simplesmente aceitar que é possível, se desejado. Cerca de uma semana depois, quando estávamos terminando nosso turno, Andy me mostrou a folha de movimento do trem e duas coisas chamaram minha atenção. Primeiro, parecia que um trem em direção ao oeste estaria acelerando na linha única e limpando em Sandy River. O trem de Dinah provavelmente ficaria retido no CP-35 até que o trem em direção ao oeste liberasse o desvio e restaurasse os interruptores para suas posições normais. Mais tarde naquela noite, eu estava estacionado, escondido no ponto CP, meu telefone tocou e Andy me informou que o trem previsto havia sido despachado em direção ao oeste em minha direção, mas ainda estava a horas de distância. Ouvi Dinah sinalizando a apenas alguns quilômetros de distância e percebi que ela e seu companheiro também estavam a caminho de seu destino. Minha escada de suporte de veados montada às pressas foi preparada e eu rapidamente subi até o sinal, instalando o dispositivo de Andy. Depois de prender a escada, dei um passo para trás para dar uma olhada. Em vez do esperado sinal vermelho brilhante de parada, parecia estar mostrando uma indicação verde vívida e clara. Imaginei que, quando Dinah e Jim vissem isso, eles presumiriam que o despachante havia priorizado sua passagem ou que o trem em direção ao oeste havia sido liberado, liberando todos os freios e prosseguindo sem parar antes do CP-35. Aconteceu exatamente como Andy havia previsto. Quando Dinah começou sua chamada de sinal de rotina, começando com o número do motor, ativei meu microfone. Estando bem próximo da antena remota usada pelo link de rádio do despachante, também o que gravava todas as transmissões de rádio, eu esperava que meu pequeno rádio interferisse ou obstruísse sua chamada. 2 minutos depois que Dinah passou o sinal incorreto, o despachante ordenou urgentemente que parassem pelo rádio. 8 minutos depois, eu estava pronto para ir embora. Nos dias seguintes, Andy e eu só ouvimos sobre as consequências do erro infeliz cometido pela pessoa envolvida com intimidade casual. Soubemos que eles argumentaram veementemente que o CP-35 estava realmente limpo, contradizendo o sinal de parada gravado pelo despachante. Informei Andy que a fita de gravação da locomotiva absolveria a tripulação de qualquer irregularidade, mas Andy simplesmente riu. Meu amigo, prevejo 2 problemas com isso, ele disse. Primeiro, você se lembra de anos atrás quando eles propuseram instalar câmeras e microfones nas locomotivas? Eles nos garantiram que eram apenas para verificar se a locomotiva estava soando sua buzina e tocando o sino em cruzamentos de estradas. A intenção era evitar situações em que um motorista bêbado em uma travessia pudesse alegar falsamente que a equipe não havia fornecido o aviso adequado. Por fim, o sindicato consentiu com a instalação sob a condição de que as câmeras nunca seriam usadas para incriminar uma equipe. As ferrovias concordaram, mas surpreendentemente estipularam que as câmeras também não poderiam ser usadas para inocentar uma equipe de irregularidades. Andy continuou. Mencionei antes que tenho outro truque em estoque. Cautelosamente dei a entender ao chefe do trem por meio de alguns conhecidos que você me informou sobre o que essas 2 pessoas discutiram em sua fita de vigilância.
A gerência parece estar furiosa com a perspectiva de dois funcionários se comportando de forma inapropriada perto dos sinais. Para ser honesto, não importa para eles se eles se envolveram em tais atividades desta vez ou não. Eles estão inflexíveis em sua intenção de demiti-los. Droga! Exclamei. Ambos estão suspensos do trabalho durante a investigação, ele me informou. Mas não estou surpreso. As ferrovias agem prontamente quando se trata de suspender funcionários do trabalho e verificá-los após um incidente. No entanto, a investigação pode levar algum tempo, pois a empresa reúne evidências. No caso de seu divórcio iminente, você pode negociar um acordo favorável com Dinah, retendo gravações de áudio ou vídeo de sua má conduta durante o horário de trabalho. Deixe isso para seu advogado. No entanto, ele precisará agir rapidamente, pois a ameaça deve aparecer antes da conclusão da investigação conduzida pela ferrovia. As pessoas envolvidas neste caso podem esperar que, sem essa evidência adicional contra elas, elas consigam restaurar seus empregos dentro de 1 ano ou mais. Até Beddon pode pressioná-la a concordar com o divórcio só para ter uma chance de voltar a trabalhar, Andy sugeriu. Contratei os serviços de um advogado e o informei sobre as gravações que possuía, destacando sua autenticidade questionável, mas reconhecendo seu potencial para coagir minha ex-esposa a concordar com um acordo favorável. Ele reconheceu a urgência de utilizá-las e me garantiu que tomaria medidas imediatas. Além disso, recebi orientação sobre como lidar com todas as questões financeiras, das quais prontamente cuidei. Depois de evitar encontros com Dinah por vários dias monitorando as câmeras da casa, finalmente resolvi confrontar minha futura ex-esposa e terminar nosso relacionamento. Quando entrei em casa, ela estava sentada à mesa da cozinha. Comecei a conversa dizendo, sua trapaceira desprezível e mentirosa. Balbúrdia? Sério? Você não é apenas uma esposa terrível, mas há rumores de que você também é uma péssima condutora. Podemos conversar? Ela perguntou suavemente. Podemos, contanto que você não comece a recitar desculpas do manual do trapaceiro. Sinto muito. Há alguma esperança para nós? Eu realmente quero uma família com você. Deixe-me pensar. Não, e absolutamente não. O que eu quero é que você saia desta casa hoje. Não ligue, envie mensagem de texto, e-mail ou tente entrar em contato comigo de nenhuma forma. Os detalhes do meu advogado estão nos documentos que você receberá. Eu já sei o nome do seu advogado. Ele me contatou. Droga, ele até ligou para o Jim. O Jim está no telefone comigo há 1 hora, me pressionando para assinar o acordo que você está oferecendo, e eu nem vi ainda. Não percebi que você sabia sobre Jim eu até que ele ligou sobre o acordo, ela disse chorando. Não se preocupe. Você verá em breve, assim que for digitado e entregue. Por favor, acredite em mim. Sinto muito mesmo. Não quero perder você, ela disse, recorrendo ao manual do trapaceiro. Esse navio já partiu. Nós terminamos. Pronto. Não me importa o que você quer. Quero que você vá embora. Hoje. Não sei para onde vou. Ligue para seu parceiro de caso e vá morar com ele. Consiga um emprego em Vegas como prostituta. Não me importo. Apenas vá embora. Podemos superar isso. Eu sei que podemos, ela argumentou. Por quanto tempo? 3 ou 4 anos até você se desviar de novo. Eu fiz minha pesquisa. Eu deveria ter investigado sua história antes de me envolver com você. Aprendi tarde demais que fidelidade não está na sua natureza. Você mentiu sobre a traição do seu primeiro marido. Foi você quem não conseguiu permanecer fiel. Dinah então olhou profundamente nos meus olhos e disse, eles vão me exterminar. Eu acredito que você está por trás disso de alguma forma. Eu posso ver na sua expressão. Você orquestrou isso, querendo que eu reconhecesse. Bem, talvez Jim e eu mereçamos o que está por vir. Mas eu sei que você está fazendo isso para acertar as contas. Eu sorri, silenciosamente afirmando suas suspeitas, embora eu nunca admitisse isso abertamente. Dane-se ela e ele. Escute. Siga o conselho do meu advogado. Assine os papéis quando eles chegarem.
Se você me forçar a ir ao tribunal para um divórcio, eu trarei essas gravações comigo. Eles se tornarão registros públicos e a ferrovia terá provas de sua má conduta. Boa sorte para salvar seu emprego então. Tudo bem, eu assino. Não posso me dar ao luxo de perder esse emprego. Por favor, não o tire de mim. Não entendo por que não consigo resistir a outros homens. Eu queria poder ter sido sua esposa fiel para sempre, ela lamentou, jogando sua última carta de simpatia. Dinah, sai agora. Ela foi embora, mas voltou algumas horas depois com um trailer engatado em seu carro. Eu já tinha começado a empacotar os pertences dela e jogá-los no quintal sem cerimônia, garantindo que os vizinhos testemunhassem seu despejo literal. Você tinha que me envergonhar, não é? Ela reclamou. Assim como você me envergonhou na frente de todo o terminal, eu retruquei. Mais tarde, descobri que, como uma última tentativa desesperada, ela ligou para Andy pedindo ajuda. Andy olhou para o identificador de chamadas e então o mostrou para sua esposa, Heather. Heather sinalizou para que ele lhe entregasse o telefone. Bem, se não é a pessoa mais sem noção do planeta. Você realmente errou, garota. Eles vão precisar reescrever a letra de I've been working on the reload because you completely blew it. Meu marido tem algo a dizer. Passando o telefone para ele, ela disse, Dinah, assine os papéis e deixe meu amigo seguir com sua vida. Se você fizer isso, pode ter uma chance de recuperar seu emprego mais cedo. Você machucou seriamente o melhor homem que eu conheço. Nunca mais me ligue. Em relação aos parceiros casuais, suas conexões conseguiram fechar um acordo ameaçando revelar notícias de um mau funcionamento do sinal apoiado apenas por evidências de boatos que a equipe jurídica da ferrovia decidiu não utilizar. A empresa consentiu em reintegrar Jim e Dinah, embora sob certas restrições. Houve rumores de que os superiores revisaram o vídeo de bordo do motor e observaram que o sinal realmente parecia verde, claro, mas não conseguiram justificar como isso ocorreu e não estavam dispostos a levantar dúvidas sobre a confiabilidade do sistema. A tática do sindicato teve sucesso em fazer os infratores voltarem ao trabalho, embora a gerência local insistisse que eles fossem designados para outro lugar, de preferência para o fim da linha. Para retomar rapidamente os ganhos, os dois parceiros casuais concordaram em suportar sua punição de tempo perdido, 4 meses, e realocação para um terminal remoto. Fui informado de que eles nunca se tornaram um casal, ao que respondi despreocupadamente, não poderia me importar menos com seus assuntos pessoais. Para mim, a tristeza persistiu por mais de 1 ano. Só quando Andy me apresentou a uma jovem encantadora que por acaso era uma das professoras de seu filho é que comecei a emergir do meu casulo emocional. Linda, não a péssima Linda de fevereiro, me cativou, apesar da nossa diferença de idade e das mágoas passadas compartilhadas. Nós dois sentimos uma faísca e queríamos explorar aonde ela poderia levar. Nossa jornada juntos foi gradual, marcada por tropeços ocasionais, mas a atração entre nós era inegável. Apesar dos obstáculos, persistimos em nutrir nosso relacionamento. Depois de 4 meses como um casal, saímos vitoriosos. Nós dois confrontamos nossos demônios do passado e conquistamos o coração um do outro. Confiantes em nosso amor, decidimos nos casar. 2 anos depois, nosso primeiro filho, um menino chamado Andy, nasceu. Agora estamos ansiosamente esperando um irmão para ele. Com o amor de Linda e nosso filho Andy ao meu lado, as memórias de Dinah desapareceram na distância, não me assombrando mais. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.